PGR reforça pedido de condenação de Bolsonaro por tentativa de golpe e atuação em suposta organização criminosa. A Procuradoria-Geral da República, por meio do Procurador-Geral Paulo Gonet, manifestou-se novamente nesta segunda-feira, dia 14 de julho, defendendo a condenação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, do Partido Liberal, sob a acusação de liderar uma tentativa de golpe de Estado após as eleições presidenciais realizadas no ano de 2022. A manifestação oficial foi enviada ao Supremo Tribunal Federal, no contexto da ação penal de número 2668, que investiga uma possível articulação entre militares da ativa e da reserva, ex-assessores e aliados políticos do ex-chefe do Executivo Federal. O objetivo, segundo a acusação, seria anular o resultado das urnas e impedir a posse do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores. Com mais de 500 páginas, a petição contendo as alegações finais da PGR foi encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes, relator do processo na Suprema Corte. No documento, Paulo Gonet afirma que Jair Bolsonaro ocupava uma posição considerada crucial dentro de uma suposta engrenagem montada para inviabilizar a posse do candidato vencedor e deslegitimar o processo democrático brasileiro. De acordo com o Procurador-Geral, os depoimentos e as investigações realizadas ao longo do processo indicam a atuação coordenada de um grupo organizado com o intuito de interromper o funcionamento dos poderes da República, especialmente o Judiciário e o Legislativo. Ele também argumenta que os atos não podem ser interpretados como ocorrências isoladas, mas como uma cadeia de eventos interligados, articulados para alcançar um objetivo ilícito e grave. Nas palavras de Gonet, a denúncia não deve ser tratada como um conjunto de fatos desconectados, mas sim como um relato estruturado de ações orquestradas que, quando somadas, têm potencial de gerar os efeitos que o ordenamento jurídico penal condena de forma clara. Com base nessa linha de raciocínio, a Procuradoria-Geral da República pede que os envolvidos sejam responsabilizados por uma série de crimes previstos em diversas legislações brasileiras. Entre os artigos citados, estão: formação de organização criminosa armada, conforme o artigo 2º, caput, parágrafo 2º, 3º e 4º, inciso 2, da Lei nº 12.850, de 2013. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, nos termos do artigo 359, letra L, do Código Penal. Golpe de Estado, de acordo com o artigo 359, letra M, do Código Penal. Dano qualificado pela violência ou grave ameaça, contra patrimônio da União e com grande prejuízo para a vítima, segundo o artigo 163, parágrafo único, incisos 1, 3 e 4, do Código Penal. Deterioração de patrimônio tombado, nos termos do artigo 62, inciso 1, da Lei nº 9.605, de 1998. O processo em questão trata do chamado núcleo central dos supostos atos antidemocráticos. A PGR solicita que o Supremo Tribunal Federal condene, além de Bolsonaro, outras figuras públicas que teriam exercido papéis estratégicos na tentativa de ruptura institucional. Estão entre os denunciados: Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência; Almir Garnier, ex-comandante da Marinha do Brasil; Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal; General Augusto Heleno, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional; Tenente-Coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro; General Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa; General Walter Braga Neto, também ex-ministro da Defesa e candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. A acusação da PGR sustenta que, logo após a derrota de Bolsonaro nas urnas, o grupo passou a agir para desacreditar o sistema eleitoral brasileiro, fomentar a desconfiança popular, mobilizar as Forças Armadas e utilizar a comunicação digital como instrumento para espalhar desinformação. Ainda de acordo com a Procuradoria, essa organização seria hierarquizada, com divisão de tarefas bem definida, e estaria amparada em ações tanto públicas quanto subterrâneas. Uma das principais estratégias teria sido desacreditar as urnas eletrônicas e as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, além de estimular atos de contestação e resistência à posse do então presidente eleito. Paulo Gonet destaca que o uso das redes sociais e da internet teve papel fundamental na suposta trama, com a disseminação de vídeos, declarações e conteúdos digitais que questionavam de forma sistemática a legitimidade do pleito de 2022. O Ministério Público entende que essa prática foi deliberada e coordenada, com o objetivo de provocar instabilidade institucional. Um ponto importante mencionado no documento diz respeito aos eventos do dia 8 de janeiro de 2023, quando milhares de manifestantes invadiram e depredaram as sedes dos três poderes em Brasília.
Para a PGR, essa ação foi o desenlace concreto de todo o movimento, embora as articulações já estivessem em curso meses antes. Mesmo ausente de Brasília naquela data, Jair Bolsonaro é apontado pela Procuradoria como responsável direto e indireto pelos acontecimentos, por conta da influência que teria exercido sobre seus apoiadores e pela forma como, segundo a acusação, alimentou um ambiente de descrença generalizada nas instituições. A manifestação também solicita que, caso os réus sejam condenados, seja fixado um valor mínimo para a indenização dos danos causados aos cofres públicos e ao patrimônio nacional, conforme estabelece o artigo 387, inciso 4, do Código de Processo Penal. Com essa petição, a Procuradoria-Geral da República oficializa seu posicionamento final no processo, deixando claro que considera Jair Bolsonaro e seus principais aliados como peça-chave de um movimento que, em sua visão, atentou contra a ordem democrática e a estabilidade institucional do país. A decisão final agora cabe ao Supremo Tribunal Federal, que julgará se os elementos apresentados são suficientes para condenar os acusados ou se, ao contrário, tratam-se apenas de conjecturas políticas travestidas de ação penal. Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo. Se você é do tipo que gosta de estar sempre por dentro do que realmente acontece na política do Brasil e do mundo, sem filtro, sem rodeio, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e fica com a gente, porque aqui a verdade tem vez e voz. Até o próximo vídeo.